Bom dia, gente. Vamos começar a nossa live aqui agora. Ai, ficou ótimo esse filtro. É, cheio de perguntas aqui. Na verdade, são 5 perguntas. Eu nem abri caixa de pergunta ontem e o povo já mandou as perguntas. Então, você pode mandar. Quando não aparecer, Xlaine, querida, como é que você tá? Bom dia. Então, quando não aparecerem as perguntas nos stories, vocês podem entrar mesmo assim. Podem me enviar a pergunta, porque a live acontece terça-feira, 8 da manhã. Hoje a gente está adiantando um pouco por conta dos atendimentos que eu tenho a partir das 8. Então, terça-feira às 8 da manhã e quinta-feira às 18 horas. Nesse perfil aqui novo. Tem o perfil Erika Lopes Oficial, mas a gente está migrando para esse perfil aqui. Então, quando eu não abrir a caixa de pergunta, vocês podem mandar pergunta que eu respondo mesmo assim. Então, vamos começar. Porque hoje as perguntas elas se direcionaram muito para as relações de casal. Então, a primeira pergunta é essa. Como é possível melhorar ou salvar o meu casamento, já que a gente já não fala a mesma língua? Mas também não conseguimos separar. Dicas. Aí ela colocou aqui, como a relação pode fluir assim? Então, gente, eles estão num impasse lá, fica junto, não fica junto, tenta separar, daí vai, transa, aí acha que tá tudo bem de novo, só que aí o desconforto surge e eles ficam nesse igual elástico, né? Vai e volta num sofrimento absurdo. Então, como fazer essa relação fluir, já que ela chegou nesse ponto? Primeiro ponto aí para falar, que é relevante, até porque eu conheço o casal, então a gente responde dentro do universo de possibilidades daquela pessoa, porque cada história é uma história. Então uma terceira pessoa pode vir me procurar com um problema de casal e a gente vai olhar para uma outra informação. Até porque não tem forma de bolo, não tem fórmula pronta. No momento em que você faz uma constelação, no momento em que você faz um trabalho transgeracional, no momento em que você faz uma psicoterapia, no momento em que acontece ali a sessão, o encontro, é que é possível visualizar o que verdadeiramente está acontecendo com aquela família. Não dá para a gente generalizar, a gente tem uma noção, de acordo com essas leis da vida, de acordo com todos os estudos, práticas terapêuticas, os anos de academia que a gente tem, se formando, a gente tem uma bagagem intelectual, uma maleta de ferramenta. Mas quando a gente está de frente para o outro, é que de fato a gente vê qual é a real necessidade. Então, primeiro eu olho para o outro, depois eu viro para olhar a minha maleta de ferramentas. Então, nesse caso aqui, é um ponto importante. O homem sendo homem e a mulher sendo mulher. Eles continuam sendo quem eles são. É aquela fala, né? Deixar o outro ser quem ele é. O que acontece na relação quando se aprofunda, no início o casal tá apaixonado, tá envolvido, aceita tudo, acha que vai aceitar tudo, porque no fundo tem um sentimento de que vai consertar o outro, de que o outro vai mudar com o passar do tempo, porque ele vai mudar aquela pessoa, ele vai transformar, ele vai ajudar, ele é muito bom e aquela pessoa vai mudar. Então os defeitos. Bom dia, Ellen, querida, falando sobre casal. Os defeitos, a pessoa vê as dificuldades, ela já vê no início da relação. A gente sabe, todo mundo que tá aqui sabe, porque já namorou. Nos primeiros encontros ali, primeiro mês, a gente já sabe mais ou menos como aquela pessoa funciona e também a gente já sabe mais ou menos como a gente funciona. O que acontece é que a maioria das pessoas entra no sentimento de que, com o tempo, por amor, vai conseguir transformar o outro naquilo que ele não é. E o outro, às vezes, carrega o sentimento de transformar você naquilo que você também não é. Então, primeiro passo para a relação fluir é olhar para o outro tal como ele é, deixar o outro ser quem ele é, homem sendo homem, mulher sendo mulher. Então, ele tem a estrutura dele. Você precisa ter a sua estrutura. Reconhecer que não somos donos de ninguém. E isso é uma coisa que pega na relação de casal. Eu venho desenvolvendo meu trabalho ao longo desses quase 20 anos, trabalhando com família e especificamente com casal. E o que o pessoal pira?
quando a gente chega e fala, olha, o outro não pertence a você. Às vezes isso surge numa fala, num trabalho de constelação. O outro não pertence a você. Você não é dona do seu parceiro não é seu dono. Vocês são dois iguais, são dois companheiros, dois adultos que escolheram trilhar a vida juntos. Você não é dona dele, ele não é seu dono. E aí, assim, as pessoas entram naquele sentimento de, opa, como assim? Eu não sabia disso, ninguém me falou isso. E isso tem muito da fala também do próprio casamento, né? Do contrato que você assina, até que a morte nos separe. Então, tudo isso tem um peso. Esse contexto sócio-histórico, a sociedade tem essa influência nesse sentimento de que não, né? Meu, eu casei, é meu, só eu que falo, só eu que, né? Eu que falo sobre a vida dele. Então, a gente passa a achar que tem um direito maior, né, em relação à vida do outro, e não funciona assim. Com o passar do tempo, o casal vai vendo que não funciona assim. Então, a gente precisa reconhecer que não é dono um do outro. Então, aqui no caso da pergunta, como é possível melhorar ou salvar o meu casamento, já que a gente não fala mais a mesma língua, mas a gente ainda se encontra, a gente transa, a coisa flui de um outro lado, mas logo vem aquele caos de novo. Homem sendo homem, mulher sendo mulher. Cada um sendo aquilo que é, deixar o outro ser quem ele é, reconhecer que não é dono do outro, e a sexualidade. Então, aqui nesse caso específico, eles têm vida sexual. Só que, em muitos casos, o casal não tem já mais relação sexual. Essa experiência da sexualidade, que vai além do encontro de genitais, mas que se converge ali no momento em que o casal está junto, no seu momento de intimidade, precisa ver. Então, tem casais que chegam e eles já não tem mais isso. Não existe mais essa troca, não existe mais esse encontro. Você pede para a pessoa representar a sexualidade, ela está lá no passado. A sexualidade de um está no passado, a sexualidade do outro está com o pai ou está com a mãe. A coisa está um nó só. Então, assim, às vezes é preciso buscar ajuda. Kátia, querida, bom dia, Mérico, Ellen. Às vezes é preciso procurar ajuda quando chega nesse nível, porque se o casal já não tem mais sexualidade, se eles já não falam mais a mesma língua, então eles não têm objetivo em comum, estão fazendo o que junto? Dá para mudar? Dá. Mas será que estão dispostos a abrir mão do seu próprio ponto de vista? Porque o que eu ouço é assim, eu paro, ouço ele fala, ela é isso, ela é aquilo outro, ela faz isso, ela faz aquilo, ela não quer melhorar, ela se comporta assim, se comporta assado. Eu vou ouvir ela falando, mas ele é assim, ele não olha pra mim, ele não respeita o que eu faço, ele não dá atenção para aquilo, ele não dá importância pro que eu faço, pro meu trabalho, ele se comporta como se fosse o meu pai. Então são reivindicações muito parecidas, só que um não quer abrir mão de olhar pro lado do outro. A pessoa tá presa ali nas suas confabulações e não consegue enxergar o outro. Então, o que a gente vê aí? Muitas das vezes, essa fala, essa desconexão com o outro tá evidenciando uma conexão com o passado. São crianças feridas que estão revendo as relações mal resolvidas dos seus pais ou dos seus avós. Por algum motivo, às vezes não foi do pai, do avô, mas da bisavó. Por algum motivo, essa mulher, esse homem se identificam com uma dessas histórias do passado e repetem isso. Então, tem jeito? Tem, mas é preciso se trabalhar e é preciso entender que o terapeuta não fará nada milagroso. O terapeuta ele vai evidenciar, ele vai trabalhar numa forma, ele vai espelhar o que está acontecendo, ele vai olhar junto com o cliente, mas ele não faz milagre. A pessoa vai precisar se mudar e a mudança acontece assim, eu penso, mas eu preciso sentir, porque é o meu sentir que impacta a mudança do meu comportamento. Sem sentir, não tem mudança de comportamento. Eu posso até começar, então tem práticas terapêuticas que eles pulam direto, é pensar e agir. Beleza, pensou e agiu, às vezes funciona durante um tempo. O que eu vejo é o seguinte, que eu recebo um monte de gente que veio assim, só no pensar e no agir. Não, tem que ser assim, o caminho é esse, faz assim. 1 mais 1 igual a 2. Age desse jeito que vai dar certo. Não houve o sentir,
não houve introjeção da informação na alma. E eu só consigo mudar quando aquilo toca o meu coração. Eu só consigo mudar quando aquilo toca a minha alma. Quase sempre, esse tocar a alma da gente a ponto de impactar mudança é atravessado pela dor, dói. Então, às vezes eu estou numa relação com uma pessoa que eu amo, tá difícil viver ali, mas eu preciso reconhecer que eu construí aquele ambiente doentio também, disfuncional. E se eu não conseguir suportar o peso do reconhecimento da minha parte nisso tudo, não tem como melhorar. Então a tendência é que essa relação acabe. Por quê? Porque eu não consigo dar conta das minhas emoções, eu não consigo assumir o meu papel nessa situação. E aí a gente está falando do sentir, do sentimento. O sentimento tem poder de impactar mudança de comportamento. Na verdade, o que eu venho vendo ao longo do tempo, que o que impacta a mudança de comportamento é o sentir. Pensamento é pensamento. Eu posso pensar 1000 coisas aqui e a minha emoção vai me direcionar completamente para um caminho completamente diferente, até porque ela está conectada diretamente no meu inconsciente, até mais do que o meu pensamento. Tanto que às vezes a gente pensa uma coisa e faz outra completamente diferente. Mas por quê? Se no pensamento ela sabe daquilo, por que ela agiu diferente? Porque existe uma informação aí emocional que corta, que atravessa, se ela não estiver alinhada entre aquilo que eu penso, aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso fazer, se ela não estiver alinhada com o emocional, vai por terra. Os sintomas retomam, eles voltam, começa tudo a estaca zero. Então é pelo coração, por isso que eu falo sempre que é pelo coração. As transformações começam pelo coração, pela alma, pelo interior, pelo sentir. Então quem trabalha comigo, os meus alunos, que aqui a gente tem na live hoje vários terapeutas que se formaram comigo, eles sabem disso, eu bato sempre na tecla do sentir. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso entender, fazer leitura de campo, disso, daquilo, outro. Mas se eu não conectar o meu sentir, 50% do meu trabalho vai pro saco. O trabalho com a constelação ou o trabalho com o transgeracional é um trabalho de alma. Quando eu estava montando o meu transgeracional, a minha árvore genealógica, eu comecei a receber várias informações que vinham. Eu recebi um e-mail da minha tia que me mandou várias informações de vários familiares, do bisavô, nome, um monte de coisa que eu não sabia, um monte de história surgiu. E eu não foi no meu pensamento. A Érica não pensou, eu tô pensando que agora eu quero que aconteça isso. Não foi. Eu comecei a mexer ali na árvore, a montar, a perguntar, a questionar, as informações começaram a vir. Minha tia me trouxe informação, minha mãe me trouxe informação, eu sonhei, um monte de coisa começou a acontecer. Quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em sincronicidade, que é uma fala que o Jung traz, que é o quê? Que é algo que acontece externo, no real, que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que eu tô pensando alguma coisa, eu tô buscando alguma coisa e aquela coisa acontece. De repente alguém chega na minha frente e me oferta um livro que fala sobre aquilo, ou um parente me dá uma determinada informação. Sincronicidade. Eu precisava daquilo no momento, eu não fui procurar, mas a informação me encontrou. Então tem até uma parte de um livro que eu li que a pessoa estava relatando, que ela estava contando, ela estava montando a história dela. E aí ela entrou num lugar, numa livraria, para procurar um livro sobre o assunto. E ela andando na livraria, pensando lá no que ela precisava pesquisar, o livro caiu. Um livro caiu na frente dela. Ela parou para pegar o livro e quando ela abriu o livro parou, estava aberto numa página que falava exatamente sobre aquilo que ela estava na livraria procurando naquele momento. Isso é sincronicidade. Então, o bom terapeuta, ele precisa afinar cada vez mais esse sentir, essa sincronicidade. Muitas vezes o preto no branco vai facilitar o entendimento do terapeuta e facilita um pouco aquele cliente que é mais metódico, que é mais que precisa ver tudo muito claro, ele tem essa dificuldade do subjetivo. Então, para ele fica um pouco mais fácil. Mas se a gente, como profissional, perde esse sentir, a gente perde a alma do nosso trabalho. E quando a gente tá trabalhando com um casal, esse sentir, ele vem à tona. Celina, bom dia. Ana Paula, Américo. Quando a gente está trabalhando com casal, quando a gente está trabalhando com família, quando a gente está trabalhando com qualquer ser humano,
o sentir precisa vir à frente. Então, quando eu estiver diante de uma alma humana, que eu seja apenas outra alma humana. E isso traz força para o trabalho, isso faz força para o atendimento, isso abre campos de informações que vocês não têm noção. Informação pega, vem em você. Então a técnica ela é maravilhosa, a técnica é como uma maleta de ferramentas que eu preciso ter. Eu preciso da maleta de ferramentas, mas maleta de ferramenta não trabalha sozinha. Eu posso ter aqui uma maleta lotada com as melhores ferramentas. Se eu não souber utilizar, ou se eu não existir, elas perdem a função. Então, em primeiro lugar, vem eu, vem a minha alma, vem o meu ser, vem o outro. Então, quando eu consigo sentir, ter essa empatia, esse movimento de sentir de acordo com a alma do outro, as coisas fluem com mais leveza. Eu não sei se o meu vídeo tá bom, porque para mim aqui tá aparecendo tudo lento. Tá tudo ok aí? Ficou bem lentinho aqui. Mas vamos continuar. Então, falando desse casal aqui, a Kátia tá aqui. A Kátia e a Celina são duas terapeutas. A Celina fez a formação de constelação comigo, mas ela é terapeuta, ela trabalha com tarô sistêmico, dá treinamento. A Kátia é terapeuta transgeracional, ela trabalha com reprogramação biológica, com constelação, com auriculoterapia, é uma terapeuta assim maravilhosa, que eu faço terapia com ela hoje. E assim, as sessões ela trabalha a parte corporal, a parte física, mas ela tá no sentir o tempo todo. Então, às vezes eu deito na maca, eu deitei, respirei, ou falei uma frase, ela puxa assim, ela traz uma informação lá do baú ancestral. Celina também faz isso, gente. Às vezes eu mando um oi, ela já manda a informação. Por que essas pessoas conseguem fazer isso? Porque elas já treinaram, elas afinaram esse sentir. E para elas isso é muito importante, é muito valioso. Talvez seja a maior ferramenta que elas têm. Esse instrumento do sentir afiado. Eu vou afiando a vida inteira. Então, quando o outro chega para mim, eu estou completamente conectada com ele. Eu estou completamente de frente para a história dessa pessoa. Não como a terapeuta que vai resolver tudo, que vai salvar, que vai curar o cliente, mas como a terapeuta que está ali disponível para aquela pessoa, tal como ela está ali para aquela sessão. Então elas conseguem acessar de uma forma muito límpida, muito transparente, muito translúcida. E é isso que eu vejo que traz mais resultado. Então aqui no casal, como a gente falou aqui da pergunta do que eles podem fazer, a gente como terapeuta, quando está atendendo um caso assim, se permitir, ainda tinha visto por esse ângulo, é isso aí. Está ali frente a frente para o outro, no profundo da intimidade. A gente tem tanto medo de intimidade, às vezes o terapeuta se esconde, ele impede esse caminho de intimidade, que é o caminho de ajuda, atrás das ferramentas, atrás das técnicas. Legal essa reflexão, escrever sobre isso. Então, assim, falei com vocês do reconhecimento de que não somos donos do outro, da importância da sexualidade, ninguém pertence a ninguém, e a gente entrega um pouco na relação, mas a gente não tem a garantia da eternidade, que é a ânsia dos apaixonados. Mas vai acabar? Como assim vai acabar? Vai acabar só quando eu morrer, né? Então tem todas essas informações aí atravessando que a gente precisa refletir. O outro não é meu, o outro é livre. Então podemos nos abrir para o amor. Cada ser humano precisa do próximo, independente do quanto se progrediu. Então a gente está falando de igualdade. Então nesses casais a gente vê também o quê? Eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela, eu posso ajudar um pouco mais, eu ofereço ajuda, mas ela não aceita, eu ofereço ajuda, mas ele não aceita. Isso já está revelando o quê? Que não há igualdade. Então, para que a relação dê certo, é preciso que haja igualdade. Aí a segunda pergunta segue na direção da primeira. Meu parceiro não quer ajuda profissional. Só eu procuro e insisto para ele aceitar. Mas ele não quer. Por isso estamos cada dia pior. O que fazer quando o parceiro não quer procurar ajuda? Gente, perguntinha simples. Quem procura ajuda? Aqui.
sentadinho aqui. É que eu tenho um ajudante para fazer live agora. Então aqui em casa é 50-50. Então tem duas crianças pequenas, o marido fica com uma e eu fico com outra. Então agora eu tenho um ajudante chamado Miguel nas lives. Então, 50-50. E tá funcionando. Que daí as brigas e os gritos param. Não, o que pode parar é fazer alguma coisa de ruim com a Maria, porque ela não para. Então, gente, tá. Daí o cliente tá perguntando aqui, o que fazer quando o parceiro não quer procurar ajuda? Quem faz isso? Quem faz esse tipo de reflexão? Vamos parar para pensar. É pai e mãe ou casal? Meu parceiro precisa de ajuda. Procurar ajuda, ele não quer ir na terapia, ele não quer ir no médico. Isso é papel de parceiro, de companheiro? Ou isso é papel de pai e mãe? Então já a própria pergunta do cliente ali, a própria reivindicação já evidencia, já está claro aqui um problema no equilíbrio. Ela quer ser mãe dele e ele muito provavelmente se coloca como filho, faz pirraça, faz birra. Então, o outro não é obrigado a procurar ajuda. Se a pessoa está fazendo terapia, tá buscando se conhecer, se equilibrar, se isso for real, olha o que eu falei para vocês no início. A diferença do pensar, do sentir e do agir. Ela tá fazendo terapia para quê? Para ela se transformar ou para falar pro outro, olha, eu tô fazendo. Você não vai fazer? Olha como eu sou boazinha. Eu tô procurando ajuda, você não tá, ó, o problema tá em você. Se a terapia que ela estivesse fazendo estivesse de fato funcionando, e isso não tem a ver com terapeuta, isso tem a ver com a disponibilidade dela de se transformar, o que ela estaria fazendo? Cuidando dela. Não tem por que eu me preocupar se ele vai na terapia ou se ele não vai, eu vou cuidar de mim. Ele é adulto, tem pai e mãe, eu sou adulta, tenho pai e mãe. Tá, eu tô sofrendo, tá difícil aqui a nossa relação, eu vou fazer. Eu não tô sabendo lidar com isso, eu vou fazer, vou procurar me melhorar. Ele não tá, então ele tá no pensar. Ele pensa que ele tá fazendo algo. Veja como o pensamento não transforma nada. É pelo sentir. Mas se ele tivesse sido impactado por todos os processos que ele vem fazendo, ou que ela vem fazendo, esse sentimento de, opa, tá mudando em mim, faria com que ele fizesse o quê? Ou ela fizesse o quê? Deixar o outro ser quem ele é. Eu tô me melhorando, tá doendo, mas eu tô conseguindo compreender um pouco mais, entro num desconforto, mas entendo como as coisas funcionam melhor comigo e consigo olhar para ela com um pouco mais de amorosidade, de respeito. Consigo olhar para a nossa história de uma forma menos como alguém que representa realmente as confusões lá do passado, do papai e da mamãe. Não tá acontecendo isso. Se isso estivesse acontecendo aqui, ó, ele tá só no pensamento. Por isso que eu bato nessa tecla com vocês. Pensamento não transforma comportamento. Pensamento é pensamento. Ponto. Meu parceiro não quer ajuda profissional, ele já respondeu aqui. Só eu procuro e insisto para ele aceitar. Mas ele não quer. Por isso está cada dia pior. Então a relação está ruim, cada dia pior. Por quê? Porque ele não quer ir na terapia, porque ele não quer fazer terapia. Ela, boa demais, está na terapia. Está se transformando, está se sentindo melhor. Se ela estivesse realmente se sentindo melhor, esse sentir já ia colocar o quê? No lugar dela. Isso é problema dele. E às vezes o outro começa a mudar, ele nem faz terapia realmente, porque eu tô mudando. Eu tô tendo impacto na minha vida, eu tô me transformando. E aí a pessoa vê e fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Então, se eu me comporto diferente daquilo que eu me comportava todo dia, o outro já não tem mais como agir do mesmo jeito comigo. E os relatos chegam assim, diariamente, de clientes que vieram assim com muita raiva, com muita mágoa de um dos parceiros, e com base nesse tomar consciência na alma, no sentir, e eu fico afinando os meus clientes no sentir, não só os alunos, o sentir, ele não engana a gente, ele não prega a peça, o pensamento sim. Elas trazem isso, gente, o fulano mudou completamente comigo, meu primeiro marido é outra pessoa, ele era bronco, ele me dava patada, agora isso acabou. Teve um caso de uma cliente que ela até pensou assim, será que eu fiz bem de ter me separado? Porque ele tá tão tranquilo, mas ela mesma complementou, eu mudei, eu já não sou mais a mesma, eu coloco meu filho em direção ao pai, eu falo pro meu filho ligar, eu estimulo o encontro deles.
Então houve uma mudança muito grande nela. Não teria como ele continuar a mesma pessoa. Não foi pelo pensamento, foi pelos sentimentos. Ela se entregou para o processo de corpo e alma. Não foi fazer terapia porque alguém falou que terapia era bom e que ia ajudar. Tá. Terceira pergunta. Fiz um atendimento e parece que o cliente viu na tela a vida dela. Natural isso, ó. Ontem eu recebi essa fala de uma das alunas que acabaram de se formar. E eu recebi isso de uma aluna que está em formação fazendo o estágio. No primeiro estágio dela, ela fez uma constelação com desenho, com o cliente. E quando ela abriu a tela para analisar o desenho, que ela começou a analisar junto com o cliente, a pessoa entrou num processo profundo, assim, se conectou como se ela estivesse dentro da imagem. E foi trazendo várias informações. E de forma muito clara, ela relata isso, que foi como um filme ele passando. E ela, como terapeuta, ficou assim muito capturada porque foi o primeiro movimento dela de atender alguém diferente. E olha que interessante, foi com desenho. Então, gente, não importa a ferramenta que vocês vão usar, se vocês vão usar boneco, plataforma, pedras, cartas, desenho, isso é secundário. O mais importante aí é conexão de alma para alma, é entrar no sentir. Eu sinto esse campo de informação, eu me abro para acessar informações que estão além desse nível bem raso aqui, que é a consciência. Então, quando eu me abro, seja o recurso que eu for utilizar, eu vou conseguir ver. Aquilo que salta aos olhos vai aparecer no desenho. Aquilo que salta aos olhos vai aparecer no discurso do outro, na fala do outro. Aquilo que salta aos olhos vai surgir nos bonequinhos. Às vezes eu não tenho recurso nenhum, eu estou só conversando com a pessoa. Eu não tenho recurso de imagem nenhuma, mas tem a fala. E a fala desenha um cenário, desenha um script. E ali vem à tona, salta aos olhos, salta na alma o que é preciso ser trabalhado, o que é essencial. Então, o que é essencial vem à tona. Então, assim, super natural isso que ela passou, lindo o processo. A gente tem tido relatos maravilhosos de alunos que atenderam com o roteiro de nascimento e com o desenho, com um resultado, assim, belíssimo, profundo. Que não é a técnica, é a abertura dessas pessoas de realmente se colocar disponível, né? Uma alma humana diante de outra alma humana. Essa humanidade no tratamento, no cuidado, no contato com o outro, para mim é algo fundamental. Tem até um vídeo que eu vou postar hoje falando sobre isso. Me disseram que a constelação clarifica um vínculo de destino. Como posso compreender e perceber isso? Então, ó, às vezes a pessoa constela, ela tá ali amarrada numa situação, aquela situação repete abaixo da televisão, Miguel, por favor. A situação repete, ela não sabe, ela já fez de tudo, já tentou outras práticas, ou já pensou, já refletiu sobre aquilo e não conseguiu chegar num caminho. E aí ela decide fazer um trabalho transgeracional, seja com a constelação, seja com a psicanálise transgeracional, seja até com o próprio processo psicoterapêutico dela, onde o terapeuta faz essa volta no tempo e utiliza outros recursos de acesso ao inconsciente, ela chega ali naquele trabalho e observa dentro da imagem que aparece, ela observa o quê? Que ela está vinculada ao destino de alguém. Então, esse vínculo de destino dela seria o quê? Uma conexão com um antepassado. Pode ter sido uma avó, pode ter sido um bisavô, pode ter sido até um tataravô, uma tataravó. Eu fiz uma constelação minha que eu estava conectada lá. Meu vínculo de destino foi uma tataravó que passou por várias situações complexas, índia, extremamente voltada para o sentir, pé no chão, terra, energia, foi laçada, enfim. E nesse trabalho que eu fiz, a gente encontrou essa conexão com ela. E o que isso estava repercutindo aqui na minha vida agora e por que eu cheguei até lá. Então, quando você chega a essa primeira informação, várias outras informações vão aparecendo.
Então aquilo começa a saltar aos olhos e é muito claro, né, e evidente. Por quê? Porque aí a gente vê esse determinado movimento, acessa uma outra coisa aqui, acessa outra coisa aqui. Então eu coloquei aqui assim, ó, muitas vezes quando iniciamos um trabalho transgeracional, seja com qual abordagem for, saltam aos olhos com muita claridade e evidência essas repetições, os conflitos, os nós, assim como a fala do cliente, que não faz o menor sentido, que é o que acontece, né? O cliente fala uma coisa e aí você vê claramente com base nessa imagem que o que ele falou não faz o menor sentido com o que de fato está acontecendo com ele. A fala revela ali naquele momento que existem informações, vínculos de destino muito mais profundos por trás daquele discurso, que é meio que quase o contrário daquilo que está acontecendo. Então, nesses trabalhos a gente consegue ampliar, como se a gente usasse uma lupa. A gente amplia, né, vida atual e aquilo expande. Sempre lembrando que o passado que está influenciando no presente não é passado, é presente. Então a gente vê que não faz o menor sentido aquilo que o cliente vem falando. Por isso a gente não deve se prender muito à fala dele, né? Estamos vendo através do acesso ao inconsciente familiar pela imagem. Então o relato do cliente revela essa desconexão com o que é falado e vivido nas profundezas da alma, nas profundezas do inconsciente. Então todas essas informações evidenciam essas transmissões transgeracionais. Por exemplo, o vínculo de destino. Então, o que está na profundeza da alma do cliente, a ferramenta não vai abrir, é o meu sentir. Então, o meu sentir vai direcionar o quê? Até que ferramenta utilizar, o que fazer, qual momento. Às vezes vem assim uma informação para mim, para eu fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo. Ou me vem uma determinada informação que eu não pensaria se eu fosse analisar esse caso, por exemplo, num estudo de caso. Isso acontece quando a gente se abre para o sentir. E aí esse vínculo de destino fica cada vez mais claro, fica evidente, fica assim, muito claro que ela está conectada com aquele ancestral ali, que ela olha para aquela informação. Então eu fiz num dos atendimentos que eu fiz com a Kátia, ela conectou, eu estava lá deitada na maca com uma dor absurda aqui, e ela conectou uma informação com a minha bisavó, com a minha avó. Ela fez uma pergunta. E quando ela fez a pergunta, eu na hora me lembrei de uma cena, deitada na maca lá fazendo a reprogramação. Ela fez a pergunta, eu lembrei da cena. Na hora que ela fez a pergunta que eu lembrei da cena, eu já comecei a chorar. Então, mas eu chorei do nada, eu forcei um choro? Não foi da alma. Ela falou algo que estava muito vivo no meu inconsciente. Mas se ela me perguntasse, de repente, numa conversa ou num outro contexto, não me provocaria essa liberação. Vendo você dá vontade de estudar mais e mais. A gente está sempre em estudo, Celina, sempre. Juntas, que a gente fala, várias vezes na semana. Ela me fez essa pergunta e na hora eu comecei a chorar e deixei sair. Falei, gente, eu sabia disso porque eu ouvia minha avó falando isso quando eu era criança. E o quanto isso me machucou. Ela fala a minha avó, meu bisavô tinha uma fazenda e os filhos iam trabalhar lá na lavoura. Eles levantavam de manhã cedo para trabalhar lá. Todos os filhos iam e minha avó ia também. E isso era muito cedo. Eles iam 5:30 da manhã quando clareava. E ela estava indo para lá, parou no caminho, pegou uma manga para comer, estava com fome. Ele voltou e deu uma enxadada na cabeça dela, ela ficou caída no chão. Então eu me lembro dessa história porque ela contava isso, ela contava várias outras histórias. Mas eu nunca naquele momento ia associar. A Kátia me perguntou de uma pancada na cabeça. E aí eu tinha ido para a sessão porque eu estava realmente com muita dor aqui. Quando ela perguntou aquilo, eu desabei, me veio a cena, me veio a minha avó falando e me veio toda a emoção. Então eu, quando criança, ouvi aquilo e aquilo me machucou, me doeu, eu sofri por ela. E eu também posso falar que houve uma vinculação. Por que vinculação? Porque eu senti a dor muito forte, tanto que eu comecei a sentir na minha cabeça. E aí, quando a gente acessou aquilo ali,
as minhas dores de cabeça diminuíram muito. O que a gente descobriu depois? Que eu tô com uma hérnia aqui nessa região, mas o tipo de dor absurda que eu sentia antes, depois que eu fiz essa sessão com ela, a dor cessou. E aí eu consegui descobrir. Fui atrás, fui no médico, fiz a ressonância e a gente descobriu que tem uma hérnia aqui que eu tô tratando. Inclusive ela tá tratando junto com, fazendo esse tratamento, eu tô fazendo com ela também. Então assim, não tem que ir no médico, legal isso que a gente entrou. Se já tá no corpo físico, se já adentrou na esfera celular, tem que olhar, tem que procurar um especialista. Só que o teu processo de autoconhecimento, a tua abertura de alma, o teu sentir, as tuas reflexões, elas vão auxiliar nesse tratamento. Então é um tratamento multidisciplinar. Quanto mais integrado esse tratamento mais chances você tem de melhorar. Então hoje, isso que aconteceu comigo me abriu os olhos para quê? A verdadeira terapia, o verdadeiro tratamento, ele precisa ser integrado. Então, não somos inimigos, psicólogo não é inimigo de terapeuta, fisioterapeuta não é inimigo de médico, todos trabalham juntos. E se trabalham juntos, com certeza quem ganha? O cliente ganha e os próprios profissionais ganham. Então, eu vejo que eu estou melhorando assim absurdamente. Toda vez que eu vou lá na Kátia, eu saio repaginada. Obviamente que no dia seguinte eu entro numa... Como é que é o nome? Eu entro em reparação, em PCL... Daí dá uma gripe, fico de cama, mas eu já sei que é reparação, mexeu, então eu entro no meu processo ali de stand-by para descansar. No outro dia já sou outra pessoa, outra mulher. Então até essa dor, essa conexão, essa vinculação com o destino da minha avó, catarse, e libera mesmo. Porque passado esse primeiro momento de catarse, no dia seguinte eu tô renovada. Quando eu conectei, achei essa informação da vinculação de destino, melhorou aqui. E aí eu comecei a encontrar os caminhos de tratamento. A Kátia falou comigo assim, quando eu entrei em contato com ela, já procurou o médico? Se não procurar o médico, não te atendo. Isso é terapeuta de raiz, isso aí não é terapeuta Nutella. Por quê? Ela não tá com medo de perder cliente, ela sabe que se ela faz bem feito o trabalho dela e ela confia que tem gente apta que pode trabalhar junto, ela sabe que o resultado vai ser melhor para o cliente e vai ser melhor para ela também, porque os próprios médicos vão indicar. Aí no dia que ela falou comigo, eu fiquei criancinha e falei, não, tá bom, vou procurar. Daí foi que eu marquei a doutora Carolina, que é uma médica integrativa, que pediu assim uma pancada de exames e dentro desses exames a gente foi descobrindo. Então ali eu descobri essa vinculação de destino e o efeito dessa vinculação na minha vida atual. E eu descobri agora por quê? Porque eu já estou em condição de transcender a isso, de mudar essa informação, de passar informações diferentes para os meus filhos, para minha filha. Então as crenças, de que o homem é ruim, de que o homem bate e começa dentro de casa, tudo isso eu estou modificando. Eu tenho essa informação. Quem bateu na minha avó? Quem derrubou a minha avó no chão a ponto dela ficar caída porque ela queria comer uma manga? Foi o pai dela. Então a violência começando ali dentro de casa, essa informação é passada de geração em geração. O que eu faço com isso hoje? Eu trabalho com isso. Eu sou terapeuta transgeracional. Eu dou treinamento, eu falo disso o tempo inteiro. Por quê? Porque isso fala da minha história, isso fala do meu desafio. Eu até postei um vídeo falando sobre isso essa semana. E eu vejo as crianças aqui, o quanto elas estão mudando essa informação. Então, os meus netos já vão receber uma outra carga de transmissão transgeracional, completamente diferente daquilo que eu recebi, mas que eu estou iniciando agora. Ai, gente, falei pra caramba, peraí. Deixa eu ver, tá? Falei do vínculo de destino, abaixa pra mim, por favor. Agora, vou fazer com vocês o exercício da hierarquia, do lugar da gente. Então, a gente sofre muito por conta desse lugar. Na última vez que a gente fez, que foi na live da semana passada, eu não fiz, na outra a gente fez do pertencimento. E hoje a gente vai fazer o exercício da hierarquia. Então, vocês vão escolher o lugar 1 e o lugar 2. E eu já coloquei a intenção aqui. Eu já entrei no sentir. Então, que vocês entrem no sentir aí junto comigo, que é o sentir que traz pra gente o que é essencial. O número 1 é uma informação que eu não vou falar para vocês, mas vocês já se conectaram comigo. E o número 2 é uma outra informação. E eu quero que vocês
Permitam que esse corpo, que é um mapa, que traz um monte de informação, que é um templo sagrado, que abriga a essência de vocês, se direcione para o 1 ou para o 2. Para onde pesar mais a alma, para onde pesar mais esse sentir, eu quero que vocês se direcionem. Lugar 1, lugar 2. E aí vocês vão colocando aqui no comentário. Não tem lugar certo nem errado. É só mais uma informação. É só mais uma abertura. Vivian, lugar 2. Eu estou no círculo do 2 e me sinto completa, mas olho ao 1. Mas olho ao 1 que sinto vazio. 2, Kátia. 1, mas olho para os 2, penso no 2. Abaixa, Miguel, essa televisão, por favor. Analu 2. Analu 2. Vou fazer live todo dia, hein, gente? Gente, ó. O Camila 1. Então, o lugar número 1, ele tá falando pra gente do quê? No momento agora, no meu processo, agora, nesse espaço-tempo, eu estou alinhado com o meu lugar. Isso muda, isso oscila, tá? Mas no momento agora, quem colocou o número 1, eu sei o meu lugar, eu estou alinhado no meu lugar. Então, dentro de uma esfera de relação com os outros, com a vida, eu sei o meu lugar. Eu estou ocupando o meu lugar. Quem colocou o número 2, né, revela o quê? Nesse momento, ou uma parte minha ainda se encontra fora do lugar. E aí aqui me veio muito forte a questão da vinculação de destino. Então, quem respondeu 2 ainda pode, gente, pode, tá? Estar vinculado seu destino ao destino de alguém. E aí o que eu faço? Eu vou pro meu lugar, saio dele de novo. Eu saio e volto, eu saio e volto. Então tem alguém que colocou aqui, ó, e eu estou no círculo 2 e me sinto completa, mas olho 1, que sinto vazio. Então, ó, tem mais alguém que a Ellen colocou aqui. Eu tô no 1, mas eu olho pro 2 e penso no 2. Então, eu tô me esforçando para me alinhar, mas é ainda algo que está em processo dentro de mim. Eu tô olhando pro 2, eu tô olhando pros excluídos. Eu tô olhando por ainda ter essa necessidade de ocupar um lugar que não me pertence, que não é meu. Então, quem tá no 2, lá sentadinho no 2, ainda ocupa um lugar que não é seu. E isso pode variar. Às vezes é numa relação só, às vezes é numa situação só. Então, ainda preciso trabalhar esse lugar, ocupar o meu lugar. Qual é o meu lugar? E assim, né, para desmistificar isso e para que vocês não levem isso como algo ruim, a gente faz esse trabalho a vida inteira, tá? Então, assim, eu nasci na ordem dos filhos, eu sou a segunda filha, mas o primeiro filho, o meu irmão André, tem esquizofrenia, ele não assumiu o lugar do macho alfa, quem assumiu foi eu. Então, eu já nasci numa configuração teoricamente distorcida. Eu entro como se fosse a primeira filha e vivo como macho alfa, e isso prejudicou muito a minha relação com o meu marido. Eu não sei se prejudicou ou se evidenciou a dinâmica dele, porque ele também vem trocado. Então tá tudo certo. A gente acaba se equilibrando aqui. Mas hoje eu trabalho em mim o tempo inteiro para eu ficar no meu lugar de fêmea, do feminino, da mulher, de permitir que ele seja ele, que ele tenha o lugar dele. Eu não tenho que tratar, eu não tenho que cuidar se foi no médico, se não foi, se fez exame, se não fez, não é problema meu. Então, o que eu faço? Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, essa dinâmica da hierarquia trocada, a gente leva para o casamento.
Então, o que acontece? Eu vou cuidar do marido, eu vou cuidar da amiga como se eu fosse mãe dela, saio do meu lugar. E isso é um trabalho que a gente vai fazendo o tempo inteiro. Eu observo em mim, quando eu começo a patinar, eu já sei que eu tenho que voltar. Então, não é só com vocês. Isso acontece comigo, acontece com a Celina, acontece com a Camila. A Camila tá alinhadinha ali. Camila tá, ó, zero bala. Mas isso acontece com qualquer um. Super assim, me sinto vinculada aos destinos da minha mãe e minha avó. Então, ó, ela já sabe até de onde vem essa vinculação. E como é que eu desvinculo? Tomada de consciência na alma. Pensamento não transforma, é na alma. É dentro da alma que a coisa acontece. E assim, exatamente por não ser pensado, que quando acontece, é muito profundo, é muito real. Por quê? Porque foi fermentando aqui. Ela plantou a semente tem um tempo para mostrar a cara. Porque lá no escuro, no subterrâneo ali, na terra, no profundo da terra, você não vê nada. Quem olha de fora acha que nem tem vida ali, que não tá acontecendo nada. Mas a gente sabe que a vida tá fermentando até que aparece lá a primeira folhinha. Então, o que a gente não vê claramente agora não quer dizer que a alma não esteja processando e trabalhando. Que é o que está acontecendo com todas nós. Então, fica aí essa reflexão. Na outra semana, nós vamos fazer na quinta, eu vou até já colocar aqui para eu não esquecer, nós vamos fazer a dinâmica do equilíbrio, tá? Para ver como é que a gente está aqui em relação ao equilíbrio também. E se vocês quiserem mandar perguntas, já me manda, até hoje, se quiser mandar, já manda hoje que eu já anoto e já deixo tudo preparado para a semana que vem. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Essa live eu vou deixar gravada no IGTV, ok? Um abençoado final, hoje é quinta, um abençoado final de semana para vocês. E é isso, gente. Se conecta com o sentir, que o sentir mostra para vocês aquilo que é essencial. Beijo.